Vamos fazer uma parada um pouco diferente hoje. Esse vídeo vai ser um pouco mais solto, ele não tem muito script e eu quero ver o que acontece. Porque é o seguinte, né? Muita gente fala, eu falo bastante inclusive, dos grandes riscos de vibe coding, mas eu não vi ninguém mostrar isso aqui na prática. Eu vejo pouca gente fazendo um projeto com IA e mostrando aonde que a IA errou nesse projeto que está sendo feito. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Eu tenho duas ideias de projeto que eu acho que são relativamente simples e eu acho que tem uma chance decente da IA fazer alguma coisa que a gente pode melhorar. Eu vou mostrar como que tu consegue usar o teu conhecimento de desenvolvedor pleno ou sênior pra frente para consertar aquilo que a IA faz e o porquê que eu atualmente acho que a IA consegue gerar bastante código, às vezes até bastante código bom, mas é muito difícil ela por si só gerar uma aplicação boa como um todo, né? Ela acaba pecando em alguns detalhes muito importantes e é nesses detalhes que eu quero focar hoje. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Vai que a IA acerta tudo perfeitamente e o vídeo vai ser sobre isso. Eu não faço a menor ideia, não tem script. Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes disso, eu vou rapidamente te falar. Não, na verdade não. Na verdade, hoje eu vou mostrar o funcionamento da High Globe, que é patrocinadora aqui do canal há mais de um ano. Tá patrocinando o vídeo de hoje. E qual que é o problema que a High Globe veio pra resolver? Qual que é o problema que a High Globe vai resolver pra mim aqui e agora? É o seguinte, se você recebe dinheiro dos Estados Unidos, pode ser de freela, pode ser do seu contratante dos Estados Unidos, e você vai trazer esse dinheiro pro Brasil, a High Globe te oferece a melhor solução para fazer isso, né? Como é que funciona isso daqui? Você vai criar sua conta lá, né? Aqui em cima no canto da direita vai ter no seu perfil os dados de como você pode receber pagamento. Você vai poder receber via Wire ou ACH, né? Uma transferência normal nos Estados Unidos. Quando esse dinheiro cair ali na High Globe, você cria um recibozinho, é bem rápido, tá? Enquanto o seu dinheiro estiver parado na conta da High Globe, você pode ativar aqui o High Globe Earn. E olha aqui, né? Essa aqui é a minha conta de verdade, eu realmente uso a High Globe. A gente consegue ver o quanto que já rendeu até o momento, né? Já me rendeu $68 só por deixar o dinheiro parado ali volta e meia, eu nem deixo muito dinheiro parado por muito tempo. Enfim, voltando aqui no dashboard, eu vou fazer um saque desses $4.800 aqui. Eu quero sacar tudo para minha conta do Brasil. Eu poderia, se eu quiser, obter um cartão e gastar isso daqui em dólares mesmo, mas hoje eu quero sacar. Vamos fazer uma retirada. Minha conta PJ do Brasil já tá cadastrada, né? Então o dinheiro vai vir dos Estados Unidos para minha conta PJ no Brasil. Eu quero sacar o meu dinheiro todo, tudo isso daqui. E aí você pode olhar aqui com total transparência todo o custo que você vai ter. Qual que é o custo? É apenas um spread de 0,30. Isso aqui é extremamente baixo, tá? 0,30 é o equivalente a $3 a cada $1.000. A taxa aqui, né, o câmbio é o dólar oficial. E quando eu clicar aqui em confirmar, eu vou receber um Pix. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum mistério, não tem IOF, não tem nenhuma outra taxa. Clico aqui em confirmar e pronto, os fundos foram enviados da High Globe para minha conta PJ. Aqui na tela eu vou botar um print desse recebimento aqui em reais. É isso, extremamente simples, extremamente eficiente, sem burocracia, rápido, funciona perfeitamente bem. Clica no link na descrição, usa o cupom Augusto20 que a taxa da High Globe vai ficar ainda menor para você nos 3 primeiros meses. Você vai ter 20% de desconto naquela taxinha de 0,3%. Vem pra High Globe. Se você recebe dinheiro dos Estados Unidos, é a melhor solução para isso. Vamos pro nosso web coding. Hoje eu vou utilizar o Cursor porque é uma das ferramentas mais populares para fazer isso. Acredito que é uma das que as pessoas mais utilizam e eu vou utilizar de uma maneira bastante simplória, porque é assim que eu vejo as pessoas utilizando no mundo real, na verdade. A gente tem aqui algumas opções, tá? Eu tô com a versão paga do Cursor, inclusive. Eu vou usar a versão de planejamento, que eu acho que é um pouco mais adequada pra gente tentar fazer um app completo. E a primeira coisa que eu quero tentar é um to-do app, né? Com armazenamento, com persistência. Eu quero utilizar BAN e TypeScript, porque eu quero, e o resto vai ficar a critério do curso. Então tô bem empolgado para ver o que vai acontecer aqui de fato. Então, por favor, me faça um to-do app, use BAN e TypeScript e faça com que ele tenha storage, né, armazenamento persistente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E eu vou cortar para quando ele fizer alguma coisa. Isso aqui deve demorar uns minutinhos, tá? Olha só, ele me deu umas perguntinhas aqui sobre como que eu quero. Pô, eu quero uma web application, né, por favor. Qual tipo de armazenamento persistente que eu quero? JSON ou SQLite? Interessante, tá melhor do que eu pensaria. Vamos de SQLite. CRUD básico ou avançado? Vamos de avançado. Eu quero ver o que vai sair no avançado. Percebe o seguinte, né, que de início, nesse primeiro prompt, ele já perguntou se eu queria uma versão web ou apenas uma API REST, se eu queria armazenar em JSON ou SQLite, e se eu queria um CRUD básico ou algo mais avançado. Isso são opções que eu, como desenvolvedor com bastante experiência, sei o que tudo isso significa. Se eu não souber o que tudo isso significa, pode ser que eu dê um tiro no próprio pé, inicializando o projeto de maneira errada já. Pode ser, inclusive, e possivelmente é o caso, de que tanto a SQLite quanto o JSON nem são opções muito boas se eu quiser escalar isso daqui. Nota que ele só tá indo, assim, ele nem perguntou de framework, ele nem quis saber de nada. A gente pediu por qualquer coisa, né? Eu acho que a gente vai acabar recebendo qualquer coisa aqui, mas vamos ver. Vamos lá, nosso aplicativo tá pronto. Eu consigo ver aqui essa codebase já tá um pouco preocupante pra mim, mas ok. A gente tem um pouco de JavaScript aqui, a gente tem um pouco de TypeScript ali. Falou pra eu dar ban run dev. Vamos ver o que vai rolar.
rolar, né? To do app. Bom, fato é que eu não pedi pra ele fazer um aplicativo bonito, né? Pode ser que esse foi o meu erro. Se eu tivesse pedido por um app bonito, talvez eu tivesse feito um app bonito, mas ok. Meu primeiro to do aqui é revisar código da IA. Descrição. Falar para IA que eu não teria usado JS puro, não teria usado CSS, pois prefiro Tailwind, e teria, de maneira geral, feito código melhor ao invés de código pior. Muito bom. Prioridade alta, due date. A gente vai terminar isso aqui hoje, dia 1º de dezembro. Categoria work, né? Tô aqui trabalhando. Adicionar o meu to-do. Foi aqui. Ah, aqui ficou bonito. Pô, isso aqui ficou legal, hein? Esse cardzinho ficou bem bacana. Então tá, deixa eu dar um F5, porque eu falei que era pra ter armazenamento consistente, né? Então, primeira coisa que eu quero aqui, F5zinho, manteve? Manteve. Beleza, tá aqui, tá aqui. A pergunta é, eu não fiz nem login, né? O que ele tá armazenando nesse banco de dados pra saber que eu sou eu? Deixa eu entrar aqui numa janela incógnita. A resposta é, ele não sabe que eu sou eu. Tipo, cara, eu tô aqui no... Pô, ou ele tá pegando por IP, o que também não é uma solução muito boa, né? Porque outra pessoa de outro computador pode estar acessando o mesmo útil do app aqui, ou todas as pessoas têm acesso a tudo isso daqui, a todas as tasks, né? Bacana. Vamos iniciar então do nosso início. Primeira coisa que eu não gosto aqui, a gente tem um app.js em JavaScript no front-end e a gente tem tudo em TypeScript no back-end. Eu gosto do TypeScript no back-end, mas eu não acho isso daqui legal, porque a gente tem um misto, né? Seria mais interessante se a gente tivesse TypeScript também no front-end. Além disso, isso daqui tá construído com document.getElementById. Eu não pedi, né? Então não dá pra culpar muito, mas não tem framework isso daqui. É só JavaScript puríssimo. Então vamos começar aqui a apontar os problemas. O primeiro problema, né? GS TS misto. Por que eu não gosto disso? Primeiro porque eu não gosto de JavaScript puro, ponto. Mas, se eu gostasse de JavaScript puro, eu optaria por um padrão, né? Qualquer um padrão é melhor do que não ter padrão. Eu não gostei do fato de que não tem padrão. Minha opinião, o primeiro erro da IA foi aqui. Segundo erro da IA, front-end sem framework, sem libs, sem fazer nenhuma pergunta, só saiu e fez, tá? Qual que é o problema disso? Primeiro que o aplicativo não vai ficar mais simples. Você pode argumentar que, pô, olha aqui, quantas linhas tem... Nossa, mas já tem 378 linhas de JavaScript, tá? Vamos fazer um experimento? Vamos pegar isso daqui e vamos pedir pra ele converter isso daqui em React. Não que eu acho o React a melhor coisa do planeta, mas eu tenho a impressão de que se a gente pedir pra ele transformar isso daqui em TypeScript e React, vai ficar muito mais fácil de dar manutenção. E, cara, sinceramente, um aplicativo funcional inteiro em um único arquivo de JavaScript. Pra esse MVP aqui que a gente tá fazendo, não tem problema. Qual que vai ser o problema? Conforme isso daqui evoluir, conforme a gente for aumentando a complexidade disso daqui, vai chegar num ponto que esse app.js vai ter 5.000 linhas. O Peter Levels gosta disso, mas eu não gosto disso. Não é o que eu falei. Eu não gosto nem que eu seja a única pessoa trabalhando na Codebase. Cara, eu não consigo trabalhar assim, foi mal, é coisa de maluco. Nota que, né, eu tô trazendo minha experiência aqui, e se eu não tivesse experiência, eu não teria nem notado isso. Eu possivelmente ia tentar avançar, e a IA ia começar a entrar naquele problema que ia ter um arquivo de 20.000 linhas, com um monte de coisa repetida, ela ia começar a tropeçar nela mesma. Então o que eu vou pedir aqui? Vamos pedir pra ele, por favor, refatorar esse front-end pra usar TypeScript e React pra gente começar isso daqui? Aí beleza, a gente tem um index.html que tá sendo servido como? Primeira coisa que eu quero entender é, ok, tem esse index aqui. Eu não gosto muito da maneira com que isso foi construído, porque eu provavelmente utilizaria um framework no front-end. Eu nunca vi nenhuma empresa que chegou muito longe não utilizar um framework no front-end, mas assim, pra um MVP, realmente eu não acho que tem muito problema, tá? Pra um MVP tá valendo isso aqui, não, acho ok. Não é o que eu faria, porque, novamente, eu não acho isso daqui mais simples. O nosso servidor aqui, ele fez com ban, tá. Pô, ban serve tá ok. O ban te dá muita coisa, realmente. Se eu não tivesse optado pelo ban, talvez ele tivesse feito uma atrocidade grande. Mas, cara, sinceramente, a gente já tem uma complexidade aqui que... Olha só. If request.method igual options, aquele tá lidando com cores, né? Você sabe o que é isso aqui, né? Porque é o seguinte, eu tenho aqui no meu app, eu tenho aqui o inspect, né? Eu tenho aqui o network. Essa parte aqui diz respeito ao cores. E se eu deletar isso aqui, eu acho que o ban continua servindo o meu negócio. Não sei se precisa reiniciar ou não. Vamos adicionar qualquer coisa aqui. Add to do. Não, ele foi. Foi tudo certo. Mas eu acho que, de repente, se eu reiniciar o servidor, tentar enviar mais uma requisição,
Não, olha, tá ok, tá. Não tá dando problema de core. Mas beleza, a gente tem isso daqui pra realmente permitir ele o core. Ele tá aceitando sem aquilo. Sabe por que eu acho que daria problema de cores, na verdade? É se eu pegar e acessar o arquivo direto, né? Se eu acessar por aqui, ó. Se eu copiar o path. Não, mas aí nem funcionou o negócio. Enfim. Ah, foi isso, foi isso. Se eu dou um F5 aqui, aí ele deu erro de cores. Ou não. Ah, não, ele quebrou meu aplicativo. Perdão, ele quebrou meu aplicativo, foi isso. É porque eu pedi pra ele fazer o front-end e ele fez o front-end agora de uma maneira um pouco mais razoável e ele quebrou tudo. Mas tá ok, isso aqui a gente vai dar jeito. Vamos dar um keep all. Vamos também já pedir pra ele consertar isso aqui que ele quebrou, que eu nem sei o que é. E nota que do primeiro app que a gente recebeu, né, a gente já pediu pra ele refatorar, ele já criou um monte de coisa aqui que a gente vai ter que revisar tudo isso aqui. Que eu não tô nem um pouco confiante que isso aqui tá funcionando de maneira adequada, porque eu tô bem confiante que qualquer um pode acessar meus cards. Agora dou um F5, tá? Nosso app tá funcionando, qualquer um pode ver os cards. Legal, tudo funcionando. Cara, mas o que é isso que ele fez aqui? Não faço ideia. Não faço ideia do que é isso daqui. Isso aqui é código gerado automaticamente, né? Como que gerou esse código automaticamente? Não faço a menor ideia. Vamos perguntar, né? Eu vou dar aqui pro contexto. E eu quero mudar aqui pra ask, eu quero só que ele me responda. Vou perguntar o que é esse arquivo, se foi autogerado, se a gente precisa dele, que tá muito estranho esse index.js aqui. Não faz sentido pra mim. Tipo, ele minificou o negócio, ele vai entregar isso daqui? Pode ser? Tá, ele realmente minificou isso daqui, é isso aqui que ele vai entregar. Não, beleza, de boa então, faz sentido. Tá perguntando se ele quer que eu adicione pro git ignore. Eu adicionaria sim. Podemos sair do ask, podemos vir pro agent, podemos botar please add. Mas você percebe, né, que... é até um pouco engraçado fingir que eu conseguiria chegar muito longe só com vibe coding. Que você tá percebendo que eu tô fazendo um tipo de questionamento pra IA porque eu tô vendo tudo que ela tá fazendo de errado, ou então de coisas que eu não gosto, coisas que eu acredito com a minha experiência, com base na minha experiência, né, que não vai escalar muito bem, e eu tô usando essa experiência pra endireitar o vibe coding e fazer algo que faça sentido. Por exemplo, a próxima coisa que eu pediria é que a gente tem um style.css aqui, não gosto disso, pô, eu também não ia servir esse front-end assim, mas tá ok, tá ok. Por hora tá bom. Vamos ignorar um pouco pro front-end, e eu quero ver a parte mais interessante, que é o back-end, e eu quero ver a atrocidade que ele fez. Temos um servidor. Tá, ele tem aqui, tá servindo na porta 3000, ok, bacana. Eu possivelmente sei como levar isso daqui pra prod. Se eu fosse um vibe coder, eu não sei se eu saberia como levar isso daqui pra prod, mas tudo bem. E, olha, até que tá bem simples, tá? Esse entry point aqui não tá tão ruim. Uma das coisas que seria interessante é aqui, ó, security headers, né? Não temos nada aqui muito interessado em security headers, me parece. Não temos também um middleware, né? Então, enfim, pode vir muita coisa aqui que a gente não tá lidando, mas ok. Pra um MVP, possivelmente não tem tantos problemas. Se eu souber que isso aqui vai ser um problema no futuro eu posso lidar com isso. Se eu não souber, eu não posso, né? Vamos lá. If your URL path name starts with API, quando você usa um framework que vai servir uma API, se você usar um Express, um Koa, algo nesse sentido, você consegue ter padrões um pouquinho mais decentes do que um entry point assim que faz tudo dentro do ban.serve, né? Aqui mesmo você provavelmente já conseguiu... O ban provavelmente tem um ferramental que lida com isso. Vamos ver se a AI entende o que eu tô querendo dizer, né? Então falei que esse único entry point é um pouco estranho, se ele pode usar o ban.serve para entregar, né, as coisas, cada uma na sua própria função, assim como é feito em Express, Fast API ou Koa. Eu conseguiria fazer isso se eu entendesse o que é esse ban serve aqui, né? Se eu tivesse essa prática, eu não tenho. Então eu preciso pedir pra IA fazer pra mim. Eu tenho a prática com Express ou com Koa, ou sei lá, Rono, né? Você tem aqui que com Koa relativamente simples o negócio. Com Rono, né? Melhor ainda, um negócio super simples aqui. Você tem também já a parte de middlewares, né? Que você pode providenciar aqui a autenticação, a parte de cores, toda essa parte que a IA tá fazendo manual. Já existem soluções prontas para isso que provavelmente vão ser menos vulneráveis. Agora nota, ele refatorou a codebase inteira do back-end, mas ele fez algo que eu acho um pouco mais interessante, ó, ele criou esse router, era isso que eu tava querendo, porque agora o negócio vai escalar um pouquinho melhor, né, agora pra eu criar uma nova opção aqui, eu não preciso ir naquela gambiarra que ele tava antes, né, eu nem sei onde é que tava aquilo lá antes, possivelmente tava no router, possivelmente só o que ele fez é trazer do router pro servidor, não sei, porque esse router aqui também tá vazio, também não faz muita coisa, né, então parece que a gente trocou 6 por meia dúzia, mas ok. Ele deletou meus comentários, falando sobre middleware, falando sobre segurança, por que ele fez isso, cara? Que maldade. Você acha que tá seguro? Não acho que tá tão seguro assim, mas ok, né? Vamos ver. Aqui ele vê que se começa com API, né? Ele vê se tem os routers. Se não tiver o router, ele retorna um not found. Tá ok, faz sentido. Aqui a parte de servir o front-end. Aqui, caso não tenha... Aqui o default, né? O default é um not found também. Bacana, tá legal. O que ele quer dizer com isso, né? Você vem aqui em cima, eu der um barra, alguma coisa que não existe, ele vai me dar um not found. Faz sentido. Disso, ele vai trazer aqui pro router. Nosso router tem... Ele cria uma classe router
Onde que ele inicializa a classe router? Ele inicializa aqui, né? Aqui inicializa a classe router. Não tá muito errado. Private routes, ele tem um map aqui. Pois é, eu sinto que a gente tá muito reinventando a roda, né? Pô, a gente criou um mapa com todas as rotas que tem aqui dentro, e aí baseado em todas as rotas que tem aqui dentro desse mapa que vai mapear um string para um request handler, a gente vai dar um router.get. Quer dizer, na verdade, sendo bem sincero mesmo, eu nem entendi direito o que ele tá fazendo. Tipo, router.options, o que o options faz? Ele vem, ele seta uma... nossa, isso não faz muito sentido, né? Tipo, ele vem, router.options, isso daqui está criando uma rota de options. Tipo, ele tá setando, né? Ele adiciona no mapa da rota de options a chave options, aí path, e aí o handler. Não sei se você que está assistindo esse vídeo entendeu o que está acontecendo, mas o router.options, ele vai adicionar ao routes, né? Ele vai fazer, por exemplo, routes igual, aí vai ter uma chave aqui, a chave vai ser tipo options, barra API, barra to-dos, e vai ter um handler aqui, tipo, ele tá adicionando isso daqui a um mapa. Se eu tiver entendido bem, é isso daqui que tá acontecendo. E aí aqui embaixo, ele dá um loop que ele procura, é isso mesmo? Ele dá um loop que ele procura a chave e o handler, ok. E se tiver um match, ele retorna a execução do handler. Cara, tá errado? Não, errado não tá. Tipo, vai funcionar. É assim que eu faria? Mas de jeito nenhum que é assim que eu faria. Essas coisas nem fazem sentido. A gente tem o código legado do dia zero aqui, né? Uma prática que não faz o menor sentido. Se eu tivesse usado um framework decente, isso não teria acontecido. Se eu tivesse especificado um padrão de arquitetura decente, um padrão de como as coisas serão feitas, né? Essas partes iniciais do aplicativo é muito interessante você fazer um planejamento. Não tô dizendo que você precisa escrever o código manual. A IA pode escrever o código se você descrever bem o que é pra ser feito. Agora, não tá bem descrito, surgiu uma atrocidade. Esse router aqui é uma das coisas mais complexas que eu já vi na minha vida. Tipo, recentemente eu tava fazendo um projetinho. Esse aqui é outro projeto, tá? É um projeto que eu fiz de fato. E se você olhar como isso daqui tá estruturado, pra mim, e também foi vibe coded, tá? Isso aqui também foi vibe codado, mas eu especifiquei muito mais o que eu queria que fosse feito. Então, você vê que aqui é a inicialização do aplicativo, né? Então eu tô usando o Rono, que é um framework, né? Eu tô instanciando diferentes serviços aqui, tô instanciando o meu banco de dados, injetando ele nos serviços. Isso aqui, by the way, foi feito em, talvez umas 4, 6 horas, não muito mais que isso. A gente tem aqui o app.get da rota principal, e a gente tem um routing um pouco mais simples, que se eu abrir, eu tenho uma fábrica que cria um account router e o account router tá aqui, né? Eu tenho o ID aqui, eu tenho o post aqui, eu tenho o get aqui, né? O list, no caso, o list accounts tá aqui, é só a barra. O post é só a barra também, mas é um post, aí cria a conta. E o get aqui é o ID, né, que pega a conta. Você vê como isso daqui tá bem extremamente compreensível, tá muito mais fácil. Eu tenho app.route, negócio já do Rono. Eu tenho o secure headers, negócio já do Rono também, que me dá a segurança que eu queria. Eu tenho um error handler para lidar com os erros que eu criei. E você abre esse router aqui, ele faz sentido. Ele tem uma coesão lógica que é muito fácil de ser estendida. Se eu quiser criar aqui, ó, get, sei lá, barra id, barra sei lá o que, balance, pronto. Funciona. Se eu quiser criar uma rota nova, é isso que precisa ser feito, né, no meu aplicativo aqui. Se eu quiser criar uma rota nova nesse aqui que a IA criou, o que eu preciso fazer para criar uma rota nova? Eu preciso vir aqui, decidir de onde que é a minha rota. Ela vai ser... Pera, eu nem preciso vir aqui, na verdade, porque todos os posts vão ser instanciados aqui. Então eu vou ter que vir aqui. Agora eu tô entendendo. Agora tá fazendo mais sentido, na real. router.post e aí eu crio uma rota nova. Não, bacana. Mas aí, como é que eu sei que a minha rota nova faz alguma coisa? O que minha rota nova faz? Cadê o request? Tá. Cara, eu queria falar que isso daqui é uma dependência circular, eu acho que não é, mas tipo, você vê que eu tô importando a classe router. Além de importar a classe router, eu tô importando todos esses routes, todos esses to-dos aqui, e injetando eles na classe router. Não tá errado, só é bem diferente do usual. Tipo, não tá errado, só que ele escolheu uma chave que é bem estranha, né? É um post barra path, esse daqui vai ser a chave do dicionário que vai despachar o handler. E o handler, eu vou criar ele aqui, eu vou criar ele em todos.ts. Tá, esquece route. Não quero mais saber de router, tá bom? Vamos fingir que tá bom, router e server tá bom. Vamos pro tal do to-dos que faz as rotas, né? Fácil de entender. Ele exporta funções assíncronas, né? Tem uma função assíncrona que é o get to-dos, uma função assíncrona que é o get to-do, o único to-do, uma função assíncrona que é o post. Você deve ter um put, tá? Ao invés de um patch, pode ser também, pra atualizar ali o negócio, né? Você tem um delete também. Um patch pra complete. Legal. Só ele acertou, tá? Parece que os métodos
métodos de HTTP foram escolhidos corretamente. Vamos ver o que o getToDos faz. E aqui a gente acha nosso problema, né? Perceba que não tem parâmetro nenhum. É óbvio que todo mundo consegue acessar todos os to-dos, porque o getAllToDos, ele faz o quê? Ele abre esse banco de dados que, meu Deus do céu, que está sendo feito aqui. Você tem um getAllToDos query. É isso. Select all do banco de dados. Pura e simplesmente select all. Você, caro dev, provavelmente entende o problema disso aqui, né? Quais são os problemas disso aqui, né? Se existirem 100 to-dos no DB, vai ficar bem lento, né? Vai ter que buscar todos os to-dos do banco de dados. Todos os usuários vão buscar todos os to-dos do banco de dados o tempo inteiro. É óbvio que isso aqui vai ficar lento. Não tem paginação. Não tem diferenciação para o usuário. E não tem filtro. Exatamente, a IA entendeu já os erros que ela fez. Que mais, IA? Que mais você sabe que você errou? Não tem busca por... mas busca por texto é complicado, né? Mas tá, não tem também. Não tem busca por nada, a gente sabe, não tem busca por nada. Algo que eu acabei de me tocar também, eu quero ver, antes disso, eu quero ver o create, né? Como é que ele tá criando isso aqui? Um body.request.json create as to do request. Da onde que vem esse tipo? Ele vem de types. Você tem um problema que não existe diferenciação de, por exemplo, não tem diferenciação de DTO e domain, tá? Então, esse create to do request... pera. Não, isso aqui é um DTO, tá? Create to do request é um DTO. Não, perdão, erro meu. Tem diferenciação sim. Esse aqui é o DTO. É o que é esperado da requisição que vem do front-end. O to do, né, é a parte do domínio. Tradicionalmente, a gente pode splitar isso, né? A gente poderia ter um domain aqui e os DTOs em outro arquivo, mas tá ok, não tá errado. E a gente tem a response aqui também, ok? Se eu estiver usando essa response, tá tudo certo. Eu tô usando essa response? No front-end, sim. No front-end eu tô usando essa response, mas eu quero saber no back. Até que sim, né? Até que sim. Deixa só pra desencargo de consciência aqui, fazer um request e ver se retorna o que eu quero que retorne apenas, né? Se você cria um to-do, o que tá retornando aqui no meu response? Não tá certo, né? Não parece que era, porque eu criei quando eu crio um to-do, seria esperado que a resposta viesse do tipo to-do response. Não, pera. Success, data é um to-do. Não, tá certo então, tá certo. Ele quer retornar tudo pro front-end mesmo. Estranhozinho, né? Você não limpa nada, você bota um created jet, você bota um updated jet, expõe tudo que tem no domínio, tá sendo exposto front-end. Se esse domínio for crescendo, vai tudo sendo exposto também, né? Não é a melhor prática. Seria mais legal a gente separar o que é do domínio aqui, né? O que é o modelo ali que tá sendo salvo no banco de dados, etc. E o que vai ser retornado pro front-end em entidades diferentes. Porque é muito possível que eu adicione algo aqui, sei lá, versão, que mais que a gente poderia adicionar? Tags, attachments, comentários, um monte de coisa. O meu request vai ficando muito grande e pode ser que cause alguma insegurança também. Pode ser que eu adicione algo aqui que não era pro front-end ter isso aqui como visível, saca? Pode ser que eu tenha, dados sensíveis aqui. E quando eu fizer isso, eu vou provavelmente adicionar aqui no to-do e esquecer de alterar o dado que é pra ser retornado aqui, né? No DTO. Não tá legal. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha cabulosa pra IA. Quer dizer, duas, né? Primeiro, cadê o banco de dados? Database, tá, ban SQLite. Tem, então, um SQLite interno do ban. Pô, legal, bacana. Onde que tá sendo armazenado aqui? Em to-dos.db, bacana, tá? Persistência, de fato, ela existe. Eu não tô salvando por usuário, na verdade não tem usuário, né? Eu tenho até medo, mas vamos tentar. Vamos fazer primeiro a seguinte pergunta, tá? Eu acho que é vulnerável para SQL Injection. Eu perguntei pra IA se é vulnerável para SQL Injection e eu pedi pra ela me falar como que eu vou exploitar isso aqui. Nota que eu botei no Ask, né? Eu não quero que a IA corrija o problema. Eu apontei o problema, eu quero exploitar esse problema, eu não quero correção agora. Quero que você me fale como que eu vou quebrar o meu app. A IA tá muito tensa, ela tá 1 minuto planning next moves. Ela ficou nervosa, né? Cara, é que o ban, ele tem tanta coisa que talvez ele mesmo consiga prevenir isso aqui de alguma maneira. Talvez esse query do ban consiga prevenir isso. Eu não sei se consegue ou não. Pode ser que consiga, tá? Pode ser realmente que consiga. Não é vulnerável. Tá bom. O ban salvou a gente, tá? Tá. Salvos pelo ban. O ban não deixa... Cara, se eu não tivesse pedido pra usar ban, isso daqui ia ser uma... Meu Deus do céu, eu não quero nem pensar como é que ia ser. Bom, você viu, né? Esse código não tá legal. A gente poderia citar várias maneiras, inclusive, que não tá legal. A gente citou a questão dos tipos. Qual outra questão que eu não acho que tá legal? Aonde que o serviço daqui é inicializado? Aonde que o to-dos é inicializado, né? Você tem que os seus to-dos, isso daqui se traduz quase para uma arquitetura de lambdas, na verdade. Você tem que cada um é uma função, né? Cada requisição está inteiramente englobada dentro dessa função e essa função é passada aqui como parâmetro para a rota, né? O que eu faria? Eu gostaria que o banco de dados fosse injetado, né? Que a gente tivesse injeção de dependência no banco de dados. Por que eu gostaria disso? Que quando eu for testar essa função aqui, certo? Se eu quiser criar um teste para esse getToDos, o que ele vai fazer? Ele vai
e aqui para o Get All To-Dos, ele vai simplesmente usar o meu único banco de dados, que é esse daqui. Eu não tenho uma diferenciação de banco de dados de teste e prod, e nada, na verdade, não tem nenhuma diferenciação, tá tudo aqui. Foi criado nessa brincadeirinha aqui, a gente deve estar meia hora aqui, uma fila quilométrica de débito técnico. E tá ok, porque um serviço no início, né, um software no início, ele é assim, ele é uma fila quilométrica de débito técnico. O detalhe é que eu sei apontar onde está esse débito. Eu cavei um buraco com vibe coding que eu consigo corrigir com vibe coding. Mas e se eu não conseguir? E se eu não soubesse? Por sorte, isso daqui não estava vulnerável para SQL injection, mas e se tivesse? Deixa eu pedir então, implement auth with email and password and JWT. Não, vamos pedir para implementar uma autenticação com e-mail, password e JWT só para ver, porque a gente pediu para ele criar o aplicativo e não pediu para criar nada em cima do aplicativo. Agora a gente vai começar a complicar um pouco, né? Perceba, já tem um monte de coisa que eu não gostei, um monte de coisa que eu não acho que vai escalar bem. Aqui começou a Gambi. Aqui começou a Gambi legal, porque ele criou um arquivo, quer dizer, ele criou uma pasta db barra users, dentro do users ele tá fazendo o banco de dados de usuário aqui. Faz sentido, não é errado você ter um arquivo diferente de banco de dados para usuário e um arquivo de banco de dados para os to-dos, mas tá um padrão totalmente sem sentido, porque esse banco de dados aqui, ele tá direto na pasta source, esse outro banco de dados aqui tá na pasta user.banco de dados. Esse banco de dados, inclusive, agora, né, que ele adicionou usuários, ele adicionou que cada usuário vai ter seus próprios to-dos, tá legal. Mas, vamos lá, se você cria dois bancos de dados diferentes, em que um é o banco de dados do usuário, o outro é o banco de dados dos to-dos, seria interessante que eles estivessem no mesmo nível dos arquivos, ou de repente que eu movesse esse banco de dados para cá para dentro da pasta db e chamasse de to-dos, e um tá referenciando o outro. A gente tem dbs.run aqui que estão criando índices, criando tabelas. É um negócio assim que a gente não tem um arquivo de migration, não foi feito um arquivo de migration, a gente está fazendo uma migração a seco. Vai funcionar aqui? Provavelmente vai. Conforme esse negócio for evoluindo, alguma hora isso aqui não vai mais funcionar, tá? Você vai ter uma loucura muito grande que vai dar algum problema em alguma hora, né? Eu vou, por exemplo, deletar algum campo, eu vou deletar alguma chave que linka duas tabelas, e eu vou ter algum problema, que eu não vou ter um padrão de deleção, não vou saber como é que a deleção vai ser feita, não vou saber se é cascata ou o que quer que seja. Código do front-end já tá ficando caóticozinho, tá ficando um código bem complexo, tá enchendo aqui de use effect para se tá autenticado, se não tá autenticado, formulário para registrar, um auth.css e um style.css, então, né, a IA não tem problema em ser prolixa, ela gosta disso, inclusive. A IA tá fazendo o que ela faz de melhor, que é criar código infinito. Existe um problema com JWTs e eu não vi a implementação da IA aqui, que é o problema de spoofing. Vamos ver se a IA entendeu que ela fez, se ela fez algo vulnerável ou não e por quê. Então perguntei se essa implementação é vulnerável para spoofing do JWT, né, do JWT. E eu sinto que muitos apps vibe codados são, porque eu já vi isso daí acontecendo. Talvez esse não seja. Talvez a IA tenha ficado um pouco mais espertinha aqui. Eu tô vendo que tem pelo menos um secret aqui. Você tem um sign and verify. Tá, tem vulnerabilidade sim aqui, ó. Vulnerabilidades. Falta o algoritmo, a especificação do algoritmo. Então, verify token não explicitamente restringe o algoritmo, o que quer dizer que a pessoa possa fazer um confusion attack. A secret variable tá facilmente... Bom, mas isso aqui é sabido, tá? Realmente ele falou, né? É change in production, beleza. Isso aqui eu passo pano pra IA nessa, não vejo problema. E não tem algoritmo especificado na geração dos tokens também, que deveria ter. Vai fazer o default aqui, mas ok. E aqui, né, sugere as mudanças pra fazer com que fique mais seguro. Pô, percebe que ela cria uma feature, ela cria uma vulnerabilidade. Ela cria uma feature, ela cria algo que não funciona. Novamente, se você souber o que tá acontecendo, não tem problema. Você vai conseguir corrigir. Alguma hora isso daí pode vir a te causar um problema, né? Vamos, agora cancelar, rodar de novo o meu servidor. Ah, deu erro. Qual foi o erro? O erro no SQLite. Foi exatamente o que eu falei. A gente não tinha um arquivo de migration, a gente tem um db.run que deu erro porque a IA achou que ia rodar do zero, mas não vai rodar do zero. A gente tem um banco de dados já existente, a gente não pode rodar do zero. E aqui a gente já começa a ver, né, os trancos e barrancos do que vai acontecendo. Dentro do routes, aqui ele criou rotas de autenticação. Algo que também é estranho é que a gente faz a parte de tratamento de erros aqui, tá tudo dentro da rota.
Então a nossa rota aqui tá agindo mais ou menos como se fosse um controller. Nossa, ele criou outra função aqui com outro padrão, ó. Support Async Function Register. Ah, não, tá, que vai ser registrado no front-end ali. Front-end não, perdão. Aqui no server ele vai registrar esse Tá, entendi. Não tá tão ruim quanto eu pensava. Isso tem uma função completamente mista aqui. É que, cara, quando o negócio vai codado, as lógicas inteiras, elas ficam muito dispersas. É tipo, a gente tem esse types dentro da rota. É um request handler que tá dentro do /routes. A gente tem esses tipos aqui de autenticação, né? Tipos novos aqui que foram criados, que estão dentro desse types aqui. Esse /auth tá dentro do routes, não parece fazer sentido. Não tem muito a ver com routes. Não é uma rota per se, aqui é a própria lógica da autenticação que está sendo feita. Essa própria lógica da autenticação tá usando regex. Tá usando regex para e-mail, mas regex para e-mail ruim ainda. A gente vai gravar um vídeo, né, mostrando por que isso daqui não tá certo, mas não tá certo. A regex oficial para e-mail, ela tem mais de 5.000 caracteres. Essa regex aqui, ela vai negar vários e-mails que são válidos. Ela possivelmente vai permitir e-mails inválidos. Ela talvez esteja vulnerável para ataques também que podem travar o seu servidor. Coisa linda. Não sei se tá ou não tô afirmando que tá. Tô falando que talvez, pode ser que esteja. Não é assim que se valida e-mail, tá? Isso que tá errado. Tá só errado, ponto. Aqui a gente tem um número mágico, não é o que eu faria. Esses JSON response aqui, que ela tá inicializando, a gente poderia ter mais um negócio mais parametrizado já, né? A gente poderia ter, tipo, respostas pra quando é 200, resposta pra quando é 400 e tal. Vamos ver como é que ele vai corrigir o... Cara, aqui é fé no Cloud Code. Meu Deus do céu, que vai... Não sei se vai funcionar. Vamos na fé, funcionou. Funcionou. Opa, posso login isso aqui? Não. Vamos registrar. Registrar aqui como John Doe. Registra. Loguei. Ok. Adiciona to do, adicionado. Tá melhorzinho. Funcionou. Tem login, tem logout e tal. Tá vulnerável. Vamos se encaminhar para a conclusão aqui? Quais são os problemas que a gente viu? Tá, o front-end ele sem padrão e tal, a gente consertou, entre aspas. A gente tem, pô... SQL sem perguntar, podia usar ORM? Podia. SQL não tá errado, mas, pô, sem padrão de migrations não dá. JWT vulnerável, código e padrão de arquitetura. Pô, cara, vamos pedir pra IA, pelo amor de Deus, ver se ela pelo menos entende que esses padrões de arquitetura não tão legais. Vamos pedir, pô, CleanArch vai ficar melhor até. Please use CleanArch for the backend. Vamos ver se pelo menos eu citar o nome do padrão de arquitetura, ela vai fazer algo decente. Pode ser que ela faça. Pode ser que ela demore meia hora, mas vamos ver se ela vai fazer. Vamos dar essa chance. O que a gente tá aprendendo, né? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa a ferramenta de maneira meio solta, porque se você não especificar, ela vai criar algo sem especificidade nenhuma. Esse algo sem especificidade nenhuma não sai muito legal, não saiu nada legal, na verdade. Tá bem ruim. Você tem o Access Control Allow Origin asterisco. Tá errado? Não sei. Isso daqui é pra deixar o CORS passar, né? Pra gente não ter problema com CORS. Provavelmente pra produção a gente quer mudar isso, eu acredito. Se tem problema de regex do e-mail que tá errado, não tá certo isso daqui. Tá bom. Parece que a IA começou a entender mais ou menos, ela criou aqui domínio, criou aqui application, auth, use cases pra tudo. De novo, eu nem sou muito fã de CleanArch, tá? Mas vai ficar melhor isso daqui do que o que tava antes? Acredito que vai ficar melhor do que o que tava antes, possivelmente. Tem o service... Não, você não precisa nem de um service pra iPassword Hasher. Não precisa, né, de um service pra... Aí tá overkill já, você tá exagerando. Ela errou primeiro pro lado da simplicidade, acho que foi simples demais, com muitas vulnerabilidades, muitos erros. Agora, porque eu pedi CleanArch, né, ela tá errando pro lado da complexidade, ela tá adicionando muitas abstrações que possivelmente não vão gerar valor, mas ok, vamos parar de assistir isso daqui. Será que ela fez hashing do password? Deve ter feito, né? Create user, cadê o hash? Aqui, ó, password hash. Tá bom, faz ele um hash. O que é esse 10 aqui? Isso aqui é o segredo? Isso aqui é o salt ou rounds? Cara, não é legal você ter um 10 aleatório, né? Tipo, se do nada eu esquecer que o meu hash era 10, tipo, não tá legal. Pode botar isso aqui numa config de repente, né? Bom, códigos e padrões muito ruim, vulnerabilidade. Aqui a gente pode ir à loucura, a gente poderia ir muito longe. Mas bom, não sei o que eu acho desse vídeo, geralmente não faço vídeo tão solto assim. Se você quiser, se você achou esse vídeo interessante, eu posso fazer o próximo mais bem planejado e detalhar, né, explicar com mais calma. Eu faço o repositório antes, eu vejo os erros que a IA comete, e aí eu de fato explico um por um pra te ajudar a conseguir mitigar isso daqui quando você estiver usando IA pra fazer código, se você utilizar IA. O que eu espero que você tenha tirado daqui, tá? A IA vai errar bastante. Você pode corrigir, não tem problema ela errar também. Dependendo
dependendo da situação em que você se encontra, pô, se eu quiser isso daqui, pra mostrar isso aqui pra um cliente, falar, pô, é mais ou menos isso aqui que você quer, tá ok, isso aqui não vai pra prod. Agora, se isso aqui for pra prod, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse código não vai evoluir bem, ele vai ser uma gambiarra macarrônica, eu vou ter que saber guiar a IA mesmo pra entregar algo minimamente decente. E mesmo comigo, olhando os vários erros que ela cometeu, não necessariamente as soluções dela foram boas também, tá? A conclusão que eu chego é que você não pode pedir pra IA fazer muita coisa. Você tem que fazer meio guiado, assim. Você determina os padrões do serviço, né? Você faz ali os padrões de design, o que vai se comunicar com o que depende do que, né? A árvore de dependências que faça sentido ali. E você vai guiando a IA para fazer tarefas específicas dentro desse padrão que você organizou. E é especificamente melhor se você prender ela num framework ou em ferramentas já validadas que funcionam, porque senão ela vai querer reinventar a roda. Ela, por exemplo, quis reinventar a validação de e-mail, tá errado. Ela quis reinventar o JWT ali, tá errado também. Ela quis reinventar uma ORM. Por acaso dela deu certo, mas a parte de migrations tá errada. Se você usar IA solta, vai ter muito erro. E conforme essa aplicação evoluir e de fato virar alguma coisa, porque sinceramente isso daqui não é nada, tá? É uma aplicação que não tem absolutamente nada, uma aplicação muito seca. Se ela já conseguiu cometer essa quantidade de erros nessa aplicação, imagina numa maior, imagina numa de verdade.